Olá, você seja bem-vindo para mais uma aula de geografia. Aula essa importante, né? Aula que nos dá direcionamento, que nos faz entender toda a dinâmica que nos cerca no dia a dia, né? Do nosso cotidiano, né? Aula que vai nos dar percepção do mundo e saber interpretá-lo, né? De uma forma bem mais racional, vamos dizer assim, né, gente? Beleza, gente? Então seja bem-vindo à aula de geografia. Estamos falando dos principais conceitos, né, de geografia. Vocês estão bem, eu sei que vocês estão entendendo o conteúdo. Fico feliz e vamos dar continuidade. O terceiro conceito, vamos voltar, né? Vamos recapitular o que nós vimos. Nós falamos de paisagem, não foi isso? Nós vimos que as paisagens, existem dois tipos de paisagem, paisagem natural e paisagem natural e paisagem cultural, né, que é a paisagem também humanizada, assim chamada. E vimos também o conceito de lugar, né? E hoje nós vamos falar sobre o conceito de território. Bom, professor, o que é território? Ora, território, gente, é uma porção do espaço definido por uma relação de poder, dominação e apropriação. Repitam comigo, pessoal. Essas três palavras aqui são importantíssimas para definir o conceito de território para a geografia. Repitam comigo, né? Poder, dominação e apropriação. Ora, professor, ainda não estou entendendo. Simples, gente. Para ser considerado território, né, vai ter que ter uma relação de poder, dominação e apropriação. Logo no início trouxe essa imagem aqui de uma reserva indígena, né? De uma reserva indígena, e vocês vão entender por quê. Deixa eu passar aqui para vocês. O que acontece? O território é a relação entre os agentes sociais, políticos e econômicos, interferindo na gestão do espaço geográfico. O que eu falei para vocês? Para ser considerado território, tem que ter três palavras: poder, dominação e apropriação, não é isso? Então nós vamos ter, gente, vários tipos de território, tá? Nós vamos ter vários tipos de território. Como assim, professor? Nós vamos ter vários tipos de território. Olha aqui o exemplo, um território indígena, tá? Essa reserva indígena aqui é um território indígena. É um território dos índios. Eles têm o poder sobre essa área, tá? Sobre essa área aqui delimitada. Por que eles têm o certo poder? Eles dominaram e se apropriaram, tá? Apropriaram, né, desse local, tá ok? Então eles exercem um poder sobre esse território. Então entendam, para ser território tem que ter poder, dominação e apropriação. Vamos passando por outros tipos de território, vamos falando aqui. A embaixada, gente. Aqui nós temos a embaixada do Iraque, né? Sabemos que em Brasília nós temos, né, ali diversas embaixadas, né, sendo representada por diversos países. Enfim, gente, a embaixada é um exemplo bem clássico de poder. Por quê? Porque a embaixada é como se fosse a extensão do país. É como se fosse aqui, ó, nós temos essa embaixada do Iraque, é como se fosse uma extensão do território do Iraque dentro do Brasil. Se ele é uma extensão do território do Iraque dentro do Brasil, quem manda dentro dessa embaixada aqui, né? Quem manda nessa embaixada aqui são os iraquianos, né? É o presidente do Iraque que manda nessa embaixada, tá? Então o governo brasileiro não pode chegar e invadir isso daqui. Olha só a palavra que eu falei, invadir. Por quê? Porque sem entrar sem a autorização é invasão. Não é isso? Quando você entra no local sem autorização, você está invadindo.
Se o governo brasileiro pedisse para alguém, né, ordenasse para a polícia entrar aqui nessa embaixada, gente, seria uma invasão. Por quê? Porque aqui é um território do Iraque, né? Eles vão exercer a questão do poder que eles têm aqui sobre esse local. Isso é muito sério, viu, gente? Muito sério. E há uma convenção que tem que ser respeitada, uma convenção entre os países, né? Que isso tem que ser respeitado, tá? Tem que ser respeitado, sim, entre as autoridades, tá? Isso é caso até de guerra, tá, gente? Se um presidente de algum país manda, né, invadir uma embaixada, tá? Isso é motivo de guerra, né, de conflitos aí diplomáticos, tá? Então não é uma boa saída, né? Não é uma saída inteligente ordenar uma invasão de uma embaixada, tá ok? Vamos lá. O Brasil, quando a gente fala de território, a gente pensa que território é só, né, aquele desenho do mapa do país, né? A gente pensa que é só isso, né? Só esse limite territorial. Não, nós já vimos, já passamos que existe vários tipos de territórios. Nós vimos o exemplo do território indígena, nós vimos o exemplo de território de uma embaixada, né? E também temos o território de um país soberano, né? Como temos aqui o exemplo do Brasil, né? Aqui, né, tá falando para vocês, né, exemplo de território, né? Aqui é uma reserva indígena, mais um exemplo. Olha só, pessoal, esse daqui é um exemplo de território. Infelizmente, é um exemplo de território, né? Território dos traficantes, né? Aqui eles é que mandam, tá, gente? Eles têm poder sobre essa área aqui, sobre essa região? Tem. Eles se apropriaram desse local aqui, gente? Se apropriaram. Eles dominaram esse local? Dominaram. Ora, então aquelas palavras que eu pedi para vocês aí gravarem, né? Dominação, apropriação e poder, olha que tem as três. Eles têm o poder sobre essa área, se apropriaram dessa área e está tudo dominado, né? Então, se está tudo dominado, logo nós chamamos isso de território, mesmo que seja um território aí, né, comandado, né, pelos traficantes, tá ok? Então é um exemplo de território. Estão começando a entender, gente, o que é território? Legal? Olha outro exemplo de território, gente. Aqui faz prevalecer aquela questão, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como assim, professor Simples? Nós sabemos que esses prédios mais chiques, né, luxuosos, né, eles têm geralmente 2, 4 elevadores, né, e entre esses elevadores sempre vai estar ali social, elevador de serviço social. Por quê? Porque o pessoal da limpeza, né, que presta serviços, né, na manutenção do prédio, eles têm que sempre andar aqui no de serviço, tá ok? E o social é feito para os visitantes, né, e para o pessoal que trabalha, vamos dizer assim, nos escritórios, consultórios, né, ou seja, enfim. Pessoal, aqui tem território? Tem, tá? Há um território. Isso vai trazer consequências, né, drásticas. Vamos supor que uma pessoa que está aqui de serviço entra com a escada no social. E aí o chefe dele passa e no segundo andar entra e pega esse trabalhador aqui andando no social. O que acontece com ele? Ele vai ser chamado a atenção, né? Opa, o que você está fazendo aqui nesse elevador? O seu é o serviço, né? Então manda quem pode e obedece quem tem juízo, já dizia aquele velho ditado, porque aqui é território, tá? Então tem uma relação de poder, pessoal, entre eles? Tem essa relação de poder. Se tem a relação de poder, então é um
território. Beleza, galerinha? Estamos começando aí a ficar craques, né, na questão de conceitos da geografia, tá ok? Exemplos aí, gente, do conceito de território. Nós vamos ter o território nacional de um país, como eu já tinha falado para vocês. Nós vamos ter o território das terras indígenas, né, demarcadas, nessas terras demarcadas, que são as reservas indígenas. O morro de uma favela dominado por um grupo, né, de traficantes é um exemplo de território, né? Infelizmente, mas é. A savana, né? A savana é um tipo de vegetação, tá, gente? Muito parecida, né? Bem parecida com o cerrado. As savanas, elas são dominadas por um grande animal predador, né? Geralmente vai ter um animal predador ali que vai dominar ali, vai transformar aquilo em seu território, geralmente os leões, né? Os leões ali, né, transformam ali o território deles. A embaixada de um país, nós falamos sobre isso, né? E também os blocos econômicos de país. São exemplos de territórios. Então, só para ficar bem claro para vocês, gente, território tem que ter o quê? Poder, tem que ter apropriação e dominação. Se dominou, se apropriou e tem poder, então é um exemplo de território. E aí eu pergunto para vocês, a sua casa ou o seu quarto podem ser considerados exemplos de território, gente? Pode ser considerado exemplo de território a casa de vocês? Pode, professor. Pode mesmo. Muito bem, né? Vocês estão ali, né? Vocês têm autoridade, né? Sobre a casa de vocês, né? Ali está dominado, né? O pai de vocês dominam, né? Ali quem manda ali, né? É o papai e a mamãe. Então é um exemplo de território, não é isso? É um exemplo de território, sim. Muito bom, muito legal. O próximo conceito, gente, é um conceito chamado região. Quando se fala região, logo a gente pensa na região norte, região centro-oeste, região sudeste, região sul e nordeste. Nessas 5 regiões organizadas pelo IBGE, né? A gente pensa logo nessas regiões. Mas é só isso que é região, gente? Não. Além dessas regiões, existem outros tipos de regiões, outros tipos de regionalização. E para que se regionaliza, professor? Vamos lá. Vamos ver o conceito de regionalização primeiro. O que é região? É uma parte do espaço geográfico que foi separado. Olha as palavras-chave, tá? Tem que ter essa palavra aqui, essas palavras, tá, gente? Tem que ser separado, dividido, através de um critério, tá? Tem que ter critério, não é dividir de forma aleatória, não. Você tem que ter um critério. Dividir através de um critério por possuir características em comum. Ainda não estou entendendo, professor. Calma, você vai entender. Primeira coisa, né, essa questão da região, a região é uma palavra derivado, né, do latim, né? Uma palavra que veio do latim que dizia regere, né, que quer dizer o quê? Reger, administrar, né? Essa questão de administrar, ou seja, você quando regionaliza qualquer coisa que você venha regionalizar, ela vem para facilitar a sua administração ou o seu estudo. Ela vem para facilitar essas duas coisas, para facilitar a sua administração ou seu estudo. Então, por que se regionaliza um país? Para facilitar a administração. Veja que é um enorme país, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, se regionaliza o Brasil para facilitar a administração sobre esse território. Ele é regionalizado, tem como você identificar agora quais são os seus principais problemas. Bora! Região Norte, qual é o seu principal problema na região Norte? Ele vai consultar o IBGE, né, suas fontes confiáveis, o governo vai consultar, né, e vai ver que o principal, são vários problemas, né, mas lá, nesse momento o principal problema é o desmatamento, né, as queimadas. Então, o governo vai aplicar um dinheiro considerável para combater, né, essa questão do desmatamento, né, das queimadas ali na região norte,
né, que tem aí nosso grande santuário aí, que é a floresta amazônica, né? Então ele vai combater isso. É assim, tá, gente? Fica de uma forma mais racional de você aplicar o dinheiro. Vamos supor que aqui o Centro-Oeste o problema está sendo a escassez de água. O governo vai pegar o seu dinheiro, vai medir, né? Gastar seu dinheiro com o quê? Para resolver o problema da escassez de água, né? A falta de água, tá? Lá no Sudeste, vamos pegar um exemplo, só hipótese, tá, gente? No Sudeste, a moradia. Então o governo vai investir em habitações, em casas populares, né, na região Sudeste, para facilitar aí, para tentar sanar, né, o problema ali da população da região Sudeste. Estão entendendo, gente? Para que se regionaliza, fica mais fácil de se governar, ou até mesmo para realizar estudos, né? Vamos passar em diante. O termo região, gente, é usado para expressar uma característica marcante que a distingue das áreas ao seu entorno. É importante lembrar que a regionalização sempre leva em consideração algum critério para demarcar seus limites, tá? Sempre vai ter aí critérios, né? Tem que ter critérios, tá? Olha aqui um exemplo de regionalização, gente. Qual o critério utilizado aqui? As línguas oficiais dos países. Quais são as línguas oficiais? Aí aqui está, né? Olha, francês, português, espanhol, inglês, tá? Árabe, né? Alemão, tá bom? Mandarim. Ou seja, gente, aqui foi criada uma regionalização. Agora você sabe quais são as línguas faladas no planeta, né? Aqui no mundo, aqui, ó, no planeta Terra, né? Você vai saber, né? Ó, você vai ver aqui, ó, essa parte aqui, ó, né? Vai falar o que, gente? Vai falar francês e inglês, né? Então você vai pegando aqui, você vai, né, sabendo, porque está regionalizado, tá ok? Outro tipo de regionalização que nós temos, gente, eles vão usar aqui, ó, critérios físicos, geográficos, tá? Aqui, ó, como é que está regionalizado isso? Simples, América do Norte, América Central e América do Sul, né? Utilizou o que aqui, gente? O que? A questão dos fatores de localização geográfica, né? Os fatores físicos, ó, norte, sul, né? E aqui central, região central, né? Aqui, outra questão aqui, ó, de regionalização, nós vamos ter a América anglo-saxônica e a América latina. Aqui eles vão utilizar a questão socioeconômica, né? Os fatores sociais, econômicos e sociais, tá? E aí vai dividir a América em duas: a América anglo-saxônica, né, na cor amarela, e a América latina na cor verde, tá? Então tem um critério aqui? Tem. Qual critério? Fator socioeconômico, socioeconômico cultural, né? Socioeconômico cultural vai ser levado em conta, né? A população que veio para esses locais, a cultura, né? E a economia. Então são observados aqui esses fatores socioeconômico-cultural. Então vai se dividir, ó, quando utilizou esse critério, divide-se a América em duas: a América anglo-saxônica e a América latina. Estão entendendo, pessoal, essa questão? Beleza, por fim, nós vamos finalizar com o conceito de espaço geográfico. Tá? O espaço geográfico é o espaço habitado, transformado e utilizado pelo ser humano. Ora, então ficou fácil agora, gente. O que é o espaço geográfico? É aquele espaço que foi habitado, transformado e é utilizado pelo homem. Tá? Se eu tenho esses três fatores, se ele está habitado, se ele foi transformado, se ele é utilizado pelo homem, logo eu sei que aquilo ali se chama espaço geográfico, né? Temos aqui, ó, essa imagem aqui, né? Mostrando muito bem, né? O que é um espaço geográfico, ó. Essa imagem aqui, gente, ela foi habitada? Foi. Aqui nós temos várias casas. Ela foi transformada? Foi, né? Foram construídas, né? Há várias construções aqui. E ela é utilizada pelos seres humanos? Sim, né? Bem utilizada. Então nós chamamos isso de espaço
geográfico, né? O espaço geográfico é aquele onde ocorrem relações tanto, gente, sociais como econômicas e políticas, dentro de uma escala que pode partir de uma escala local para global, né? Onde que ela pode ter efeitos ali dentro da cidade como efeitos no mundo inteiro, tá? Além do próprio ser humano, compõe o espaço geográfico. O que compõe o espaço geográfico? Né? Todas as obras e objetos feitos pelo homem. Tá? Isso é espaço geográfico também. Né? E os meios naturais que interferem em sua atividade, como os rios, os climas. Tá ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham absorvido esses conceitos que são importantes, nesses conceitos da geografia que são importantes para a gente começar a interpretar de forma melhor, né, o nosso mundo. Beleza, gente? Então, até a próxima aula, viu, gente? Tchau, tchau. Um abraço.